Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, dia em que nós celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Eu quero convidar você a abrir bem o seu coração para escutar essa palavra que cura, que salva e que liberta. Quero lembrar aquilo que é óbvio, mas para você não esquecer, hoje é dia de Santa Missa, então não deixe de participar da Santa Missa aí na sua paróquia, na sua comunidade. Reze por mim, que eu me comprometo de rezar por você. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Solenidade de São Pedro e de São Paulo, duas grandes colunas da nossa igreja. Eu já fiz muitas explicações sobre São Pedro e São Paulo aqui no canal, aqui no Instagram. Vocês podem até procurar depois. Eu não queria me deter hoje sobre o texto bíblico propriamente dito. Eu queria falar sobre esses dois homens, sobre o processo que eles tiveram que fazer para poder se tornarem quem eles são hoje. Eu queria refletir com vocês o amadurecimento na fé desses dois grandes homens. Todo o percurso, toda a trajetória, toda a jornada que eles precisaram viver para se tornarem para nós hoje grandes exemplos de homens de fé. Mas vamos lá, vamos até a beira do mar, quando Jesus estava ali passando e encontrou um homem chamado Simão, um pescador simples, que entendia de quê? Entendia de barco, de rede, de pesca, que entendia certamente o movimento ali dos ventos, que era um homem que trabalhava com as suas próprias mãos, com o seu pai, com o seu irmão, e que Jesus chamou: Vinde e eu vos farei pescadores de homens. E Pedro, ele tem uma personalidade que me admira muito. Pedro era impulsivo, Pedro era teimoso, Pedro era irado, Pedro era cabeça dura, mas Pedro era sincero. E veja, quando a gente encontra alguns textos bíblicos, e eu já falei muito sobre isso, eu me identifico muito com São Pedro, porque foi alguém que foi transformado verdadeiramente pelo amor de Jesus. Um dia ele disse: Eu vou dar a minha vida por ti. E logo em seguida, Pedro nega Jesus 3 vezes. E nem por isso Jesus desistiu de Pedro. Depois da ressurreição, Jesus vai ao encontro de Pedro de novo e diz: Apacenta as minhas ovelhas. É bonito saber que, apesar das nossas imperfeições, dos nossos limites,
Jesus não desiste de nós. Ele acredita em nós, muitas vezes mais do que nós mesmos acreditamos. Então, de Simão a São Pedro, foi um processo longo, mas um processo que aconteceu, que levou ao termo aquilo que um dia ele prometeu a Jesus: eu vou dar a minha vida por ti. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele que é pedra de fundamento para a nossa fé, hoje na pessoa do Papa Francisco. E aí a gente olha para Paulo, que antes era Saulo, um homem muito religioso, bem formado na escola de Gamaliel, era aquele que conhecia muito bem a Sagrada Escritura, era um homem culto, era aquele que presenciou a morte de Santo Estevão. E as roupas de Estevão estavam aos pés de um jovem chamado Saulo, que por zelo pela lei, ele conseguiu uma permissão, uma autorização para perseguir os cristãos. Olha só a quem Jesus escolhe. E indo para Damasco, nós sabemos, ele caiu do cavalo, viu uma grande luz, ficou cego, e uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Às vezes a gente não entende que quando a gente persegue a igreja, a gente persegue Cristo. Por quê? Porque Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Né? A igreja é um corpo, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Não tem como perseguir só a cabeça, não tem como perseguir só o corpo. Né? Então, ele vive aquela transformação, aquele toque de Deus, que transforma totalmente a sua vida, e de perseguidor ele se torna anunciador do Cristo. Aquele que fundou tantas comunidades, aquele que escreveu tantas cartas, aquele que um dia pode dizer, com toda a sinceridade do seu coração: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Aquele que compôs o hino ao amor, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aquele que teve a sua cabeça decapitada, por amor a Cristo. De Simão a São Pedro, de Saulo a São Paulo, dois grandes homens, transformados pelo amor de Jesus. Se isso aconteceu na vida de Simão, na vida de Saulo, por que não pode acontecer na minha vida, na sua vida? À medida que a gente abre o nosso coração ao amor de Jesus, aos projetos que Ele tem para nós, por que isso também não pode acontecer? Claro que pode. Então, eu tenho certeza que assim como Jesus tinha um projeto para Simão, que se tornou São Pedro, assim como Jesus tinha um projeto para Saulo, que se tornou São Paulo, Ele tem um projeto para mim. Ele tem um projeto para você. Abrace esse projeto. E esse projeto tem um nome que se chama santidade. Nós fomos batizados não para fazer número no IBGE, não. Nós fomos batizados para nos tornar santos. A partir da nossa humanidade, a partir da crueza do nosso ser. Mas o nosso objetivo é o céu, é a vida eterna. Hoje, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, eu convido você a abraçar esse projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.